Olha que coisa mais bonitinha, né? Todo desnutrido parecendo uma agulha de injeção e decomposição. Zika, malária, dengue. Tão piquitutinho e indefeso que mal chega a 1 centímetro de comprimento. 725 mil vítimas todos os anos. Não pesa nem 1 grama direito e às vezes até brocha. E Timalia, que mal ser tão pequeno e indefeso como esse poderia fazer um ser humano, né? Em 1950, a ilha de Bornéu, localizada na Ásia, estava passando por um surto de malária que gerou no mínimo 10 mil novos contratos com Vasco de pessoas que viviam na região. Além de, claro, afetar a qualidade de vida que já não era tão boa. E quem tu acha que estava por trás desse caos inteiro? Pois é, mosquito, mais especificamente os da espécie Anopheles letifi. Isso obviamente chamou a atenção da comunidade internacional, que precisava intervir de alguma forma eficiente para tentar pelo menos amenizar aquela catástrofe inteira. E o que eles fizeram? Decidiram que ia literalmente erradicar todos os mosquitos da ilha, ou seja, os caras iam realizar o sonho de todo brasileiro, extinguir totalmente esses merda da face da ilha. Para isso, a OMS implementou uma ação de pulverização de inseticida em larga escala, utilizando o veneno de inseto mais potente da época, o DDT. E em aproximadamente 6 meses de operação, deu certo. 90% dos mosquitos foram de vala e, consequentemente, o número de casos de malária despencou. E, pensando sobre isso, por que o governo de todos os países não se juntam para fazer uma mega operação gigantesca para mandar esses merda tudo pra extinção também? Afinal, é só pegar vários aviões e sair tacando inseticida pra tudo que é lado, igual fizeram lá, né? Assim como a malária, o número de dengue, zika e febre amarela cairiam também. Calma, muita calma, já tu vai entender o porquê de eles precisarem usar 10 mil gatos na mesma ilha pra acabar com o problema de vez. Eu sei, você não aguenta mais esses bichos enchendo teu saco toda noite, né? Relaxa que tu não tá sozinho nessa e muito menos errado quando quer mandar todos eles pra casa do caralho. São mais de 700 mil vítimas de doença transmitida por mosquito todos os anos. Um número que fica ainda mais maluco quando tu aprende que se juntasse o número de vítimas de todas as guerras da história da humanidade e comparasse ao número de pessoas que foram de vala por causa desse abominável ser ridículo de feio que só vive no máximo 50 dias, acredite ou não, o mosquito ganha. Porém, vamos com calma, antes da gente traçar um plano para acabar com todos os mosquitos, é preciso entender algumas coisas importantes sobre as mais de 3 mil espécies de mosquito nesse lugarzinho que chamamos de mundo. E assim, é difícil de acreditar, até porque tem lugares que parecem farm de mosquito, mas dessas 3.200 espécies, apenas míseros 6% querem te picar. E esse número pode diminuir mais ainda, porque não sei se tu tá ligado, mas os mosquitos não exatamente se alimentam de sangue. A maior parte da dieta deles enquanto estão vivos é basicamente composta por néctar de flor, ou seja, eles são vegetarianos. Mas espera aí, pô, se eles são vegetarianos, por que raio toda noite e dia também tem milhares enchendo meu saco pra chupar meu sangue? Simples. Fêmeas. Basicamente, durante o período de reprodução, a fêmea precisa realizar algumas tarefas para conseguir fazer com que seus filhotes nasçam e cresçam saudáveis. E uma dessas tarefas é chupar teu sangue de outros animais com o objetivo de usar os nutrientes do teu sangue para nutrir os 150 a 200 ovos. Sabendo disso, dá para concluir que na verdade só 3% dos mosquitos querem te dar uma chupada. Até porque só as fêmeas têm esse comportamento para nutrir os ovos que em breve darão à luz a novos mini demônios de asa. Agora que tu sabe disso, eu tenho uma pergunta para você. Vale mesmo a pena exterminar literalmente todos do mundo sem exceção, mesmo os que sequer vivem nas cidades? Se você respondeu que sim, recomendo procurar ajuda no CAPS mais próximo da sua cidade. É bem mais inteligente e eficiente selecionar só aqueles que realmente trazem um inferno na vida de uma pessoa, não acha? Afinal, antes de entrar em uma guerra, você precisa pelo menos conhecer bem o inimigo. E imagina a merda que seria ter que estudar sobre as particularidades de 3 mil espécies, ambiente, ponto fraco e ponto forte. Não. Além de mais barato, mais fácil, ainda é menos poluente, você vai entender o porquê. O tipo de mosquito que é mais predominante no Brasil, na verdade, são os principais causadores de caos no resto do planeta. Como a primeira estratégia que vamos usar requer que você saiba pelo menos um pouco sobre a diferença dos três, antes de partir pra guerra, vamos entender sobre como identificar e agir sobre o inimigo. O primeiro é o Culex. Eles geralmente entram em ação durante o amanhecer e o entardecer. Possuem ovos em forma de charuto e não produzem som. Já o Anopheles são mais operacionais durante o amanhecer, entardecer e a noite. Os ovos lembram o formato de um barco e é exatamente esse arrombado que faz aquele som chato no seu ouvido quando você tá tentando dormir. E por último, a celebridade dos últimos anos sendo MVP em número de kills no Brasil, a Aedes. Esses já são mais ativos durante o dia, têm ovos em forma de fusível e raramente apresenta algum som. É um mosquito de poucas palavras. Tá, mas por que eu preciso saber exatamente até a hora que eles estão operando? Simples, tem um método de laboratório que pode ser muitíssimo eficiente para combater as doenças transmitidas por eles. Um método Obacha. Existe uma bactéria que está presente em 50% dos insetos, porém que por alguma razão não tem naturalmente em mosquitos. A Obacha é uma bactéria que impede que vírus de doenças como Zika, dengue e febre amarela se desenvolvam
no organismo do mosquito. E a melhor parte é que esses mosquitos podem transmitir essa doença para outros da mesma espécie através do acasalamento, e isso impede que o caos se desenvolva. Mas como não tem naturalmente no mosquito, a única opção é fazer artificialmente. Agora eu tenho duas notícias para vocês sobre esse método, uma boa e uma ruim. A boa é que isso já é feito em vários lugares do mundo, incluindo aqui no Brasil através de ONGs como a WMP, apresentando uma queda de 70% no número de vítimas. Porém, como você sabe, nem tudo na vida são flores. A notícia ruim é que em nenhum momento eu citei que os mosquitos sumiriam e sim as doenças. E por mais que seja um avanço significativo, nosso objetivo nesse vídeo é acabar com os mosquitos e não apenas com as doenças. Mas relaxa. Amigos, eu montei o plano perfeito para que todos nós, eu, você que tá assistindo, sua irmã, sua avó, Felipe Neto, Piozinho, Caveira Games, todos podem contribuir para que a gente possa alcançar esse tão sonhado objetivo de nunca mais ver essa praga na nossa frente. Antes, para contextualizar, eu resolvi organizar todo o processo em 3 regimentos diferentes e você entra no que melhor te representar. Eu fiz isso baseado na organização militar, afinal a gente vai lutar contra mosquitos e nada melhor do que se basear em alguém que realmente entende do assunto de guerra. O primeiro regimento é a infantaria, o segundo é as forças de operações especiais e o terceiro é o regimento de armas químicas, que tem 2 subdivisões. Vamos falar primeiro da infantaria. Nas guerras entre nações, a infantaria é responsável pelas armas, como fuzis, pistolas e granadas. Só que os senhores não precisam usar exatamente essas armas, afinal eu acho que não é preciso de um fuzil para conseguir eliminar um mosquito. Precisamos de uma arma específica e perfeita para combate contra eles. A boa notícia é que já temos a candidata perfeita para essa missão. Senhoras e senhores, eu vos apresento a raquete elétrica. Com munições à base de eletricidade e precisão altíssima, outra vantagem é que se ela for bem cuidada, praticamente não falha. Porém, ela é uma arma de médio e longo alcance. Se o inimigo estiver muito perto, talvez seja mais eficiente usar algo de curto alcance, tipo as suas mãos. Depois é só sair em operação em horários e lugares estratégicos para conseguir ter uma missão bem sucedida. As forças de operações especiais, apesar de poder usar as mesmas armas da infantaria, possuem uma tática diferente. Ao invés de bater de frente com o inimigo a fim de eliminar eles enquanto adulto, a missão dos senhores é sabotá-los antes que chegue até a gente. E como eu planejo realizar isso? Bom, não sei se você tá ligado, mas os mosquitos em grande parte se reproduzem na água. As fêmeas botam os ovos ali, esses ovos viram larvas, depois larvas elas evoluem para pupas e por último ela vira um mosquito de verdade. A missão dada aos guerreiros de operações especiais é procurar, achar esses ninhos e sabotar enquanto eles ainda são larvas para evitar que virem mosquitos. Positivo, mas como funciona essa sabotagem? Primeiro, os senhores devem procurar pelo seu alvo. E pra falar a verdade, não é tão difícil de encontrar não. Se algum recipiente ou qualquer ambiente que tenha água parada e limpa, sim, eles se importam com a higiene, e larvas se movendo dessa forma ali dentro, as chances daquilo ser uma larva de mosquitos são grandes. Porém, recipiente com água parada é uma palavra muito ampla, pode ser literalmente qualquer coisa. Por isso, fica atento que aqui vai a lista dos lugares que provavelmente vai ter algum. E talvez seja inteligente que os senhores foquem seus esforços por essas regiões. Casas de praia onde as pessoas frequentam só em fim de semana e não verifica se tem algum lugar para spawnar mosquito ali, principalmente banheiras de criança que por alguma razão os caras gostam de deixar com água lá. Se encontrar, pode derramar a água e guardar a piscina. Por incrível que pareça, privadas também pode ser recinto para inimigo. Por isso, água sanitária sempre é bem-vinda ali. Mas, como nem todo mundo pode invadir a casa dos outros à procura de escola de formação de novos mosquitos, fica tranquilo, tem missão pro senhor do lado de fora também. Tampinha de cerveja, garrafa d'água, lata de sardinha e manteiga, todos esses, mesmo sendo pequenos, são lugares que podem reproduzir mosquito. Nesse caso, derramar a água ou tacar água sanitária, sal, cloro pode dar um fim doloroso e lento a todas as larvas. E só um bônus aqui, sempre que encontrar esse tipo de lugar ou até mesmo outros que pode servir de base para eles, procura sempre dar uma limpada com escolha ou palha de aço nas laterais. É surpreendente, mas mesmo que não tenha água ali, não quer dizer que não tem ovo. Em média, o ovo desses arrombados pode sobreviver a praticamente um ano no seco. Aí cai uma chuvinha, os ovinhos eclode e tá aí, uma nova geração inteira de inimigo pra você. E por último, o lugar onde mais pode favorecer esses filhos do maligno a se reproduzir, detalhe, de forma bem furtiva, plantas. Quando você vê uma bananeira ou qualquer planta com palhas mais largas e caule fundo, automaticamente presume que não tem nada ali, né? Grande erro. É exatamente nesses lugares, principalmente em bananais, que se formam os generais mais importantes do exército dos mosquitos. Por isso, sempre verifica bem esses locais. Mas toma cuidado porque nos próprios bananais pode haver outros perigos além dos mosquitos, tipo aranhas e cobras. Se os senhores realizarem a missão com sucesso, a infantaria agradece pelo apoio. E por último, temos os guerreiros químicos, que possuem 2 subdivisões dependendo do orçamento. Essa é uma forma meio controversa que pode funcionar muito bem com uma eficiência inacreditável, porém que tem a mesma proporção de controvérsia. Existem 2 exemplos que são caros, porém que são letais para o mosquito. O primeiro
Primeiro, todo mundo já viu pelo menos alguma vez na vida, fumacê. Uma fumaça misturada com uma pequena dose de inseticida que ataca o sistema nervoso do mosquito. Rápido, prático e letal. O problema é que na escala dos insetos a lógica é análoga a de uma bomba nuclear. Lembra da história do DDT usado em Bornéu que falei agora há pouco? Pois é, a história daquela ocasião foi simplesmente maluca. O DDT de fato foi uma solução letal, mas não só para mosquitos. O veneno não escolhe as vítimas, então ele acabou infectando outros bichos que não eram alvo, tipo as vespas. Aqui o problema começa a ficar mais evidente. As vespas se alimentam de lagartas, sem ela a população de lagartas explodiu e começou a comer folha e palha para tudo que é lado, incluindo o telhado das casas do nativo. Mas ainda tinha um outro predador para essas lagartas, os lagartos. O problema é que esses bichos também começaram a se infectar com DDT e você já deve ter percebido algo de errado aqui, né? Os lagartos também eram presas de outro bicho, os gatos. Com os lagartos infectados e os gatos predando ele, os gatos também começaram a morrer. Sem gato, a população de ratos explodiu e aí eu nem preciso dizer mais nada, né? Rato roubando comida, invadindo casa, outras doenças surgindo, enfim, a solução que acharam para isso foi lançar mais de 10 mil gatos em paraquedas sobre a ilha para controlar a situação.